Olá, muito bom dia para você. São 6 horas e 55 minutos da manhã desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Eu sou Juliana Camargo e você acompanha agora o CNN AgroMoney, a primeira edição. E a produção de café no mundo deve atingir 180 milhões de sacas na safra 26-27. É a maior oferta já registrada de acordo com o relatório do Rabobank. As boas condições do clima aqui no Brasil fizeram o banco holandês elevar a projeção global. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, projeta uma produção recorde de 66 milhões e 200 mil sacas. Já a corretora Eisa fez uma aposta ainda maior, fala em quase 76 milhões de sacas na nova safra brasileira. O preço do café arábica atingiu essa semana o menor valor dos últimos 15 meses no mercado internacional. E no mercado interno, o indicador CPEA mostra que o café arábica teve uma queda acumulada de quase 15% só neste mês de fevereiro, com a saca de 60 quilos sendo negociada abaixo de R$ 1.800. E o setor sucroenergético brasileiro, que tem a cana-de-açúcar como matéria-prima, começa 2026 com uma mudança importante. Ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas safras, o protagonista esse ano deve ser o etanol. Tradicionalmente, o açúcar apresenta margens melhores e reforça o caixa das usinas. Só que agora, a remuneração do etanol hidratado, que é usado nos carros flex, está 30% acima do valor do açúcar. Com o aumento dos estoques globais de açúcar no mundo, o preço no mercado internacional é o menor dos últimos 5 anos. A matéria completa sobre esse redesenho na produção nacional você confere no site da CNN Brasil. E em entrevista ao jornal CNN AgroNews, o analista da consultoria Safras e Mercado, Maurício Muruci, falou sobre esse mercado aí do etanol e os preços. Desde janeiro as vendas têm sido muito fracas, mas isso é normal porque a gente está na entre-safra, então as usinas tendem a refrear a demanda dos consumidores finais na entre-safra para que os estoques eles durem ao longo do primeiro trimestre todo, né? Agora, isso até a segunda semana de fevereiro, nenhum estado do país detinha competitividade válida para o etanol hidratado, nenhum. Tá? Isso vem já da semana do Natal, aquela semana do dia 25 de dezembro, né? Agora, isso vai ser revertido quando a safra nova 26-27 for começar. E aí as usinas vão produzir etanol em larga escala, em grande quantidade, e para vender esse etanol em grande quantidade, elas vão ter que reduzir os preços, para com que a competitividade seja retomada, os preços do etanol oscilem abaixo de 70% do preço da gasolina e a demanda na bomba reage. A demanda na bomba reagindo, a curva de demanda volta a crescer, né? Isso é um movimento cíclico, sazonal, que acontece todo período, todos os anos, né? E ainda falando sobre biocombustíveis, os Estados Unidos discutem aumentar a mistura de etanol na gasolina para 15%. É o chamado E15. Lá eles usam principalmente o milho para fazer o etanol. Segundo o professor especialista em agronegócio, Marcos Fava Neves, o Brasil, como referência em transição energética, deve servir de modelo para os norte-americanos no uso de combustíveis mais sustentáveis. O crescimento da bioenergia agora seria uma medida muito importante para o Brasil se mostrar nessa parte ambiental, para acelerar o desenvolvimento e, mais ainda, estimular os americanos a fazerem o mesmo, porque se eles aumentarem a mistura de etanol na gasolina de 10% para 15%, eles resolvem também o grave problema que os americanos têm hoje na questão de margens na agricultura, além do empoderamento bioenergético dessas nações. Primeiro foi o Uruguai e depois, na sequência, a Argentina. Os dois países são os primeiros do bloco Mercosul a ratificarem o acordo comercial com a União Europeia. A votação e a aprovação aconteceu nesta quinta-feira. A expectativa agora é que o Brasil e também o Paraguai façam a assinatura. O tratado cria a maior zona de livre comércio do mundo, envolvendo os 27 países da União Europeia e os 4 membros do bloco Mercosul. Na Europa, o acordo ainda enfrenta resistência, já que os produtos agrícolas do Mercosul são mais competitivos e têm custo de produção menores do que os dos europeus. Este foi o CNN AgroMoney, a primeira edição. Eu volto às 10 horas e 55 minutos com mais notícias do agronegócio. Você fica agora com o Morning Call. Uma ótima manhã de sexta para você. Tchau!